Então, quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um checklist. Esse checklist vai trazer para a gente um diagnóstico. E quando eu faço o checklist, eu tenho que fazer o checklist o mais detalhado possível. E por onde a gente segue esse checklist é justamente a partir da legislação. Então, a gente tem legislações diferentes para tipo de empresas diferentes. Então, essa que a gente está trabalhando hoje é a 216, a RDC 216. Ela trabalha com serviços de alimentação. E aí ela descreve exatamente o que são esses serviços de alimentação. Então, são empresas que manipulam, preparam, fracionam, armazenam, distribuem, transportam, expõem à venda, fazem entrega. Então, na legislação, a gente encontra tudo o que a gente precisa. E aí, a partir da RDC 216, a gente vai seguindo e nós vamos montar o nosso checklist. E esse checklist, ele vai ser feito separado. Então, eu vou ter checklist, por exemplo, para banheiro. Aqui eu vou criar um checklist específico para tudo que é necessário ter no banheiro. Banheiro de colaboradores, banheiro de cliente, banheiro feminino, banheiro masculino. E aí eu vou seguir área por área. Então, normalmente, quando a gente entra dentro de uma empresa para fazer esse primeiro documento, a gente precisa andar por toda a empresa. Eu gosto de fazer, inclusive, o desenho, né, como se fosse o desenho mesmo da empresa, com todos os setores, tudo direitinho, porque eu vou precisar de dar nomes para esses setores, vou precisar de separar tudo isso, porque eu vou colocar o checklist para cada setor específico. E aí entra o checklist de edificação e instalações. Então eu tenho que saber piso, parede, teto, porta, janela, se tudo isso está de acordo com a legislação, as instalações elétricas, a ventilação, se isso tudo está adequado para a realidade do que o cliente trabalha. Um checklist específico para a higienização, tanto das instalações quanto dos equipamentos. Muitas vezes a gente tem que levantar todos os equipamentos que tem no local, né? Então vou ter uma lista de equipamentos, porque dependendo do tipo de operação que for feita nesse cliente, eu vou precisar de numerar os equipamentos, porque eu vou precisar de fazer tabelas, eu vou precisar de levantar frequência de limpeza, eu vou precisar de escala de colaboradores. Tudo isso vai facilitar muito o serviço lá na frente se eu já fizer um checklist bem feito. E depois vem as outras partes, que é controle de pragas, abastecimento de água, manejo de resíduos, tudo que diz respeito a colaboradores, controle de saúde, uniforme, matéria-prima, ingredientes, embalagens que são utilizadas, todas as regras de preparo de alimentos. E tudo isso a gente vai seguindo a legislação, só que a gente transforma cada item da legislação numa pergunta para facilitar o preenchimento desse checklist, ele ficar o mais objetivo possível. Depois vem a parte de armazenamento, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado, o transporte desse alimento, como ele é feito, se for um alimento pronto, preparado para ser vendido, como que ele está exposto? Quais as condições que esse alimento está sendo exposto para venda? Todos os documentos, o que essa empresa tem ou que ela precisa de documentos, de registros. E aí, dentro disso, a gente faz um checklist e a gente vai sempre colocar, a gente faz a pergunta e põe sim, não, parcial ou não se aplica. E deixa um espaço para comentários. Por que eu deixo esse espaço para comentários? Porque depois do checklist, normalmente é quando eu vou construir os outros documentos necessários para aquela empresa. E um dos documentos importantes e necessários é o Manual de Boas Práticas de Fabricação. E aí, quando eu coloco o comentário aqui, eu tenho como, na hora que eu estiver elaborando esse manual, se eu fiquei com alguma, eu já vou colocando o que eu preciso para completar o manual, porque senão eu dou respostas muito secas, sim, não.
E às vezes eu vou precisar de uma informação. Por exemplo, eu pergunto se as portas estão em bom estado de conservação. E aí, que tipo de conservação é essa? Pode ser que essa porta esteja rachada embaixo, né? Ou que ela esteja estragada inteira, que ela precise de trocar. Eu já vou colocar aqui na frente. Porque desse documento aqui, checklist, a partir dele a gente deriva uma série de outros documentos. Como eu falei, relatórios, planilhas de registro, relatórios de não conformidades, tanto estruturais quanto operacionais. Então daí vai gerar plano de ação, cronograma de ação, o manual de boas práticas de fabricação e as escalas de trabalho e possivelmente mais uns 3 ou 4 documentos que eu não estou me lembrando aqui agora que a gente precisa de ter para poder fechar toda a parte de documentação da empresa.